Doroteia Sobral, pela primeira vez concorrendo à Câmara de Vereadores, agora pelo Partido Novo, com ideias novas, com vigor novo. Doroteia, conte para nós a sua trajetória, como tudo começou e como veio essa proposta de participar ativamente dos destinos de sua cidade e seu município. Não é uma história até muito curta, não, porque até pela minha idade, né? Mas eu fui, é, eu votei no PT, fiz campanha. Na eleição de Lula, eu não estava aqui em Salvador, estava morando em Campinas na época, estava estudando. E mas aí, em 2003, com o mensalão, a ficha caiu, e a ficha caiu tarde, na verdade, porque o Muro de Berlim já tinha caído, né? Mas eu ainda lia Robert Kurz, o colapso do Ocidente, mas com o mensalão, aí a realidade chegou. E como eu sou um pouco compulsiva por leitura, aí eu fui estudar. E eu fui estudar, começando para entender por que é que o socialismo não deu certo. Fui atrás de ler sobre a União Soviética. Aí, nessa época, 2003, já tinha muita literatura contando o que era que tinha acontecido lá. E, e aí, depois disso, até 2015, eu participei ativamente nas manifestações para a queda da Dilma, porque ali eu vi que realmente o país estava indo para o buraco, precisava de atuação mesmo nas ruas. E nessa época, 2015, eu descobri o Partido Novo. Aí eu vi que a gente ainda tinha uma esperança, porque era uma proposta realmente completamente diferente. É, os princípios, a forma como o partido é organizado. É, eu me filiei, eu nunca tinha sido filiada a partido nenhum, mesmo na época que eu ainda fazia campanha para deputados de outros partidos. Eu me filiei, passei a ir nos eventos. Em 2018, para deputado federal, eu dei apoio na campanha do César Almeida. Sim. Achei que ele realmente era um bom candidato. E fui para a convenção nacional, lá em São Paulo, que colocou o nome do Amoedo como candidato à presidência. E esse ano, veja, eu ensinei na antiga escola técnica, né, que hoje é IFBA, até 2014. Aí eu me aposentei. Em parte eu saí porque eu achei que eu não tinha mais condição de conviver com aquele tipo de política que a escola se tornou. Eu participei de pelo menos 2 campanhas para reitor de pessoas que eu achava que eram mais comprometidas com a educação mesmo, com o foco em resultados e não com a politicagem. Mas, infelizmente, a mentalidade não era essa, né? E aí, esse ano, o partido me deu o toque e eu resolvi encarar o desafio, porque eu gosto de desafios, essa que é a verdade. E ser candidata ou ser pré-candidata e tentar chegar à Câmara de Vereadores é um grande desafio. Eu acredito que ser vereadora não será tão complicado ou tão trabalhoso quanto é ser candidata.
Ah, sim, isso não tenho dúvida. Deixa eu lhe falar, assim, vou aproveitar esse gancho, porque eu acho que tem muita identidade com muita gente isso. Claro, processo. Acho que milhões de brasileiros passaram por isso. Alguns de uma forma mais, com uma elaboração intelectual maior, outros com uma elaboração intelectual menor. Em 2002, ninguém poderia prever, eu acho que essa sua história é muito bonita nesse sentido, muito ilustrativo. E 13 anos depois, 14 anos depois, uma multidão, né, como nunca se viu, haveria uma multidão de direita e uma multidão de direita pedindo por moralidade, por decência na política, indo para as ruas, né? Sim, Aquele fator do que você disse que foi para o impeachment. Quer dizer, esse processo todo ajudou a nos ensinar que as antigas demonizações, os antigos selos, né? Porque a gente tinha muito aquela coisa, né? Poxa, quem era de esquerda em 2002 era a favor de tudo, né? De tudo que era bom. sim. E quem não É, era, era a favor de tudo que era ruim, era um mavado de carteirinha, é, era responsável por todos os problemas acumulados de nossa história, né? E depois a gente descobriu que não é assim. Eu também estive com o César Almeida em 2018, estivemos juntos, né? Então acho que também tem essa proximidade, né? Mas a gente sabe que, claro, há diferenças e as diferenças têm que ser marcadas. sim. Mas a gente sabe que as demonizações não são próprias, né? Que a gente tem que ter é complexo. Eu vejo aí seus livros aí, eu também tenho um monte de livros aqui. Eu não ponho porque eu não, de cenário, porque o cenário aqui não deu certo. É o problema do apartamento aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente tem essa leitura e sabe que as questões são complexas. Mas existe os pontos de diferenciação, aqueles pontos em que você ter essa formação pode fazer a diferença. Ter a formação que você tem, você também me falou qual foi a formação e tal, qual é a sua disciplina, mas ter essa formação, essa leitura, o que isso faz diferença, por exemplo, para exercer um cargo como vereador? Olha, eu acredito que me dá uma visão justamente mais ampla. É, eu ensinei, sou engenheira da área de materiais, tá? Só que quando eu saí do IFBA, eu ainda ensinei na Unifax, nessa linha, né? Eu me especializei lá em Campinas, mas a partir de 2014 eu fui estudar filosofia. Eu fiz filosofia na Católica, eu terminei o ano passado. É, e eu acho que me dá uma visão mais ampla, né? É, na engenharia, inclusive na própria engenharia, eu já fazia as ligações com a vida em sociedade. A gente não tem como fugir disso. Eu fiz agora vários cursos do que o Novo oferece, esse é um diferencial importante de preparação para quem vai ser candidato. E eu achei interessante que num desses a consultora diz assim que o político precisa ser um polímata, precisa entender de muitas coisas. E eu acho que essas minhas leituras podem ajudar bastante, sim, na vereança. Por exemplo, eu sempre ensinei no curso técnico e superior, mas eu sempre me interessei pela educação básica e de entender por que é que o país está sempre na rabeira quando faz o teste PISA. Como é que é feito o teste? Bem interessante, por sinal. As questões não são de decorar, mas são de raciocínio. E a gente vai muito mal. Também li bastante o Cláudio Corrêa Castro, o Gustavo Chopp, falando sobre educação, por que é que a coisa não anda. A questão da interferência dos sindicatos, inclusive agora, né, nessa questão da pandemia. Então, eu acho que essa visão geral que eu tenho, eu acho que sim, ajuda bastante.
Dorothea, eu queria, essa questão do polímetro para mim é muito cara, muito querida, porque até nas obras que eu escrevo eu ressalto muito isso. E Jean Ravensky tem uma. Jean Ravensky, né? Como é que se pronuncia? Sempre erro essas pronúncias do francês. Mas ele tem uma frase interessante que é o seguinte, que ele diz que é, são os escritores e os poetas, os pensadores não inventam formas novas. Quem inventa formas novas são os cientistas e os técnicos. Então, quando Claro. você fala em polímata e tem essa formação em engenharia, numa área técnica, numa área que vem da física, né? Da física de materiais, da mecânica, né? É, enfim, isso falta tanto para o brasileiro, para o pensamento brasileiro, essa parte da hard science, né? Da, Sim, e nos coloca na questão da matemática, começa pela matemática, né? Que é sim, a sim. base disso tudo, né? É. Como transformar? Porque agora a gente fica nessa crítica aí também, que claro, acompanho a crítica, de que agora, na volta da pandemia, a última prioridade são as aulas, quando o mundo inteiro está voltando às aulas, o Brasil não. Mas, de certa forma, é aquela coisa. Eu acho que você foi professor no IFA, tipo assim, por um lado, é a constatação da inutilidade do nosso sistema de ensino, né? Do fracasso, da completa É, falência dele, né? é terrível. Então, o que fazer dentro da atuação política para mudar esse quadro? Porque eu tive passando nos bairros aí, com esse trabalho que está no canal aqui, que eu passei por todos os bairros de Salvador esse ano, junto com meu filho, e nós vimos escolas muito bonitas no município, prédios lá, em Pau da Lima tem um prédio lá Sim, sim. agora o que tem lá dentro como disse uma outra candidata novo aqui, é oco, né? O que tem dentro não dá, isso não deu certo. Não- algo tem que ser feito. O que se pode fazer? Quais são as propostas suas nesse sentido? Olha, Atuação. eu entrevistei uma professora de ensino infantil do município. E aí, depois ela me mostrou, realmente, a escola era numa casa já velha, e agora, quando voltar, ela vai para um prédio excelente, com todos os recursos. Agora, o que ela contou é que, primeiro, deu para notar o envolvimento, o compromisso dela com as crianças, ela contou como é que a coisa funciona, contou também sobre a diretora, e aí deu para perceber um dado prático daquilo que eu também já dei uma estudada. Um dos fatores importantes para a melhoria da educação é a gestão, é o diretor, é ter um bom diretor. Deu para perceber que a diretora dela tem essa preocupação. Por exemplo, mesmo com a pandemia, quando as crianças iam pegar lá a merenda, né, porque foi feito isso, ela se preocupou em ainda fazer alguma socialização, porque as crianças estão sem se comunicar com as outras, né? Então, deu para perceber que um dos pontos importantes é essa questão de um bom diretor. Faz toda a diferença. É o gestor, né? Pois é, esse é um dos pontos principais. Não, você tocou num ponto fundamental, porque me lembra o seguinte, que hoje a gente tem isso já veio com, né, década de 1980, porque veio de uma reivindicação do movimento estudantil, na época até do movimento estudantil vinha isso, né, mais do que do sindicato dos professores, mas vinha também do sindicato dos professores que eram muito fortes. No sentido, o diretor tem que ser eleito dentro da escola, tem que ser eleito pelos professores, pela comunidade, mas basicamente pelos professores, né? Ora, isso só tornou a coisa mais corporativa, né? Com certeza. E eu me lembro porque eu estudei ainda, quando era novo, ensino bem básico, numa escola estadual lá no Rio Grande do Sul, aqui na Bahia também tinha, o Central, e outros, né? A Escola Sim. Parque, que eram modelos, era uma coisa assim, poxa, competia com a escola privada. No nosso caso lá, ganhava da escola privada. A escola privada era quando você queria mais uma coisa mais light, a escola pública era melhor.
E eu lembro que ela fazia protestos contra a diretora, porque era uma ditadora, era imposta pelo governo do Estado, era da política, aquela coisa, mas a coisa funcionava. Era aquela coisa de cima para baixo, mas tem coisas que tem que ser assim, né? Como numa empresa, né? Sim. Quem nomeia o gerente, por exemplo, de uma filial é o diretor-presidente, é o gestor. Não é uma questão. Imagine se uma grande empresa lá. Não, vou botar uma filial na Bahia, eu vou deixar os funcionários eleger o diretor, o cara que prometer mais folgas e tal vai ganhar. Então, essas coisas você colocou num ponto. Mas, claro, não é só o diretor. Porque eu interrompi, eu quero que você continue nessa área aí da educação. Eu ainda vou contar uma história dessa linha. Aqui na Bahia, um governador colocou como exigência para ser diretor que fizesse um curso de gestão para poder. É claro que o sindicato não quis, foi contra e tal. Quando entrou o de esquerda, aí ele colocou o tal do curso de gestão. O pessoal que aceitou. Aí já deu para, entendeu? Aí com o curso, pelo menos a coisa melhora. Mas essa história aí ainda nessa linha, eu sei de uma história assim, num congresso internacional, em que tinha um monte de esquerda, socialista de cá, de lá, Nicarágua, Cuba, e aí o representante aqui do Brasil comentou com o colega que aqui no Brasil agora os reitores são eleitos. Aí o cara se espantou, quer dizer, até quando se implanta o socialismo aqui tem jabuticaba, entendeu? Lá ele se espantou como é que não era o presidente, o ministro da Educação que ia definir quem era o reitor. Né? Porque aqui era a lista tríplice, acho que ainda é. Mas, de qualquer forma, tem toda aquela pressão. Quem não for o votado pela galera não consegue fazer a gestão. Né? Agora, em relação ao que tem dentro, né, o que é oco, também dessa entrevista, por exemplo, ela contou assim, que antes tinha uma cartilha, tinha um livro, mas que agora não, agora mudou. Agora nossa rede e tal. Veja, é justamente aquilo que não dá certo, não deu certo. Uma coisa que já está bem definida, que ajuda, é que o professor tenha um livro didático para orientar, para cobrar. Outra coisa importante é dever de casa e que seja corrigido, porque não adianta passar o dever de casa, aí o aluno não faz, ele não sabe o que errou, não se corrige. Então, veja, são questões teoricamente muito simples que devem estar sendo ensinadas ou deveriam estar sendo ensinadas nos cursos de pedagogia e que a coisa vai sendo perdida. Outra coisa, se gasta, de um modo geral, mais de 1/3 da aula pedindo disciplina. Aí também não vai render, a coisa não vai render. Pedindo, não exigindo, né? Porque antigamente era exigido. Pois não, agora é pedindo. Por Essa favor. professora. Isso. Ela contou que nas primeiras experiências dela em sala de aula, ela recebia o apagador na cabeça. Quer dizer, fica difícil que ela ensine e que o aluno aprenda. Claro, sem disciplina não tem como. Eu já tive filhos na escola do São Bento aqui, né? São Bento não tem essa possibilidade disso acontecer. Agora, sim, isso aí tinha um lema, né? Vamos lembrar da nossa época assim, de apoiar Lula, essa coisa toda, de que educar para transformar, né? Esse lema é antigo, né? Aí eu fico pensando, você analisou o PISA não é educar para transformar, é educar para dar ferramentas cognitivas. Se a pessoa vai transformar ou não, isso é outro assunto, né? Isso tem um pouco a ver com
o que Hannah Arendt fala, de que parece que os adultos deixaram de assumir a sua responsabilidade de guiar os mais jovens. Então, tudo pela criatividade, porque tem que deixar aprender por. Não, as coisas já estão aí, elas precisam ser ensinadas da melhor forma possível. E pegando as ferramentas, cada um vai saber o que fazer. Né? Exato. Então, Os adultos guiam, mas guiam a escolhas ideológicas, na verdade, né? A parte do guiar ficou aquela coisa, só isso. ficou assim, não, olha, você tem que participar, você tem que transformar, você tem que ser revolucionário, né? Você tem que contestar tudo. Pronto, vai o pessoal contestar tudo, mas não vai aprender. Sim, mas o que fazer? O que você acha assim, propositivamente? Que passos nós podemos dar efetivos em termos municipais? Federais tem sido feito muita coisa. A gente já no governo Temer tivemos uma reforma, né? Tem que mexer nos currículos, tem que mexer nessas coisas todas. Mas dentro do município, o que se pode fazer? Olha, existem já algumas iniciativas que depois eu teria que verificar se continuam mesmo, como é que está, se pode ser ampliado. Aquele programa da Fundação do Ayrton Senna, Acelera Brasil, que é um programa bem interessante, que dá resultados, porque esse é um dos problemas da educação básica, é que as crianças vão indo e, na verdade, estão completamente fora do seu aprendizado com a idade. Existem já ideias de programas interessantes. Agora, o que a Câmara Municipal pode fazer é, por exemplo, pegar o dinheiro que não vai ser utilizado dos penduricalhos todos, dos 500 assessores e companhia, e aplicar nesse tipo de projeto, por exemplo. O que a Janaína Lima fez em São Paulo. Aquilo que ela conseguiu economizar no gabinete dela, ela conseguiu passar uma lei que esse dinheiro fosse, por exemplo, para creches. Então, isso é bem concreto. Eu acho que aqui também se pode ver isso. Além desse, com certeza, tem outros programas de outras fundações já pensado, já testado, e que pode ser aplicado ou ampliado, se já existe. Doroteia, você que falou no Acelera Brasil, isso me lembra, no meu livro, que eu faço uma análise da história da educação no Brasil, fiz toda uma pesquisa para poder fazer um capítulo sobre a história da educação no Brasil. O que chama a atenção historicamente, a repetência nas primeiras séries, né? No começo. E você vê que os campeões do PISA não têm isso. Né? Você vai na Finlândia, não tem. Você vai na China, não tem. Na Coreia do Sul, não tem. Nos Estados Unidos tem um pouco, eles já estão escandalizados com 3, 4% de repetência nas primeiras séries. E os Estados Unidos perderam posições no PISA violentamente. É uma coisa, é um problema seríssimo lá. A escola pública está sob ataque total nos Estados Unidos. Também teve esse problema do corporativismo e tudo. Agora, essa é uma ideia que parece de esquerda, né? De que a gente tem que pegar aquela criança e dar um jeito, né? Você tem que Não. Você tem que fazer programas como o Acelera Brasil, quer dizer, você tem que reforçar, tem toda como fazer na prática, então, para colocar isso em prática aqui no município de Salvador. Porque, para mim, pegar uma criança de 7 anos, num bairro popular lá, qualquer, vai lá no Bom Joá, bota ela 7 anos numa escola e bota um carimbo nela, você não presta para isso, eu acho que não vai dar certo isso. Não tem condição. Ao contrário, acreditar no potencial das crianças, de cada um, claro. E isso não é de esquerda. Sim. Ao contrário, né? Eu acho que a esquerda, assim, vamos nivelar por baixo. Não, eles têm condição. O que é algo que não é muito fácil, mas que precisa ser levado em conta,
é que é a questão da família. Então, o problema de repetência nas primeiras séries está muito relacionado com essa participação das famílias no ensino, no que ele vê lá na escola. E um dos problemas, não sei, talvez uma campanha, porque uma coisa que já foi verificada nas pesquisas é que, de um modo geral, o brasileiro acha que a escola do filho é boa. Ele não tem condição de acompanhar. E ele acha que se tem a, a farda, a merenda, e ele está indo para a escola, então a escola é boa, porque talvez ele não tenha tido isso. Só que aí o concreto, que é o ensino e o aprender, ele acha que está bom. Talvez isso agora saiu, né, o SAEB do Brasil, e está lá, o Paraná ficou na frente. E o que é que eles fazem de diferente? Uma das coisas já faladas há algum tempo é que eles colocam a nota da escola na porta, além dessa chamada das famílias para participar. Não, Então, a chamada das famílias eu vejo o governador, gosto do governador, eu tenho admiração pessoal por ele, mas com todas as discordâncias políticas, né? Eu vejo ele chegar nos programas de rádio e dizer: olha, pais, vamos participar da escola colegial. Até teve um programa que eu, como conselheiro estadual de cultura, eu lembro que eu bati muito nisso, depois o Rui adotou, das escolas culturais, que é uma maneira que é um programa. de chamar. Os Escolas Culturais, para mim, é um programa bem implantado, porque ele fica. O diretor da escola não tem comando sobre o programa, ele é independente. E isso foi uma coisa boa que você vê que a esquerda, às vezes, copia boas ideias da direita, né? Diz assim, Sim, com certeza. e isso é muito bom, né? Quando fazem isso, eu acho legal. Eficiência, né? Até porque os velhos marxistas não têm nada com isso de ineficiência, né? Com toda a ineficiência do projeto original, eles buscam uma certa eficiência. A gente viu isso quando você estudou a União Soviética, sabe disso. Como eles buscavam, vamos dar um jeito aqui, né? De qualquer jeito, ele tem que matar. Mas ele vai buscar uma maneira de fazer as coisas funcionarem. Sim, então eu acho que dá para fazer muito, né, dentro do município, até porque dinheiro tem, né? São 35% obrigatório. Isso. Né? Tem sendo aplicado, né, relativamente. Você mesmo viu aí as novas instalações de escolas, né? Mas na Bahia, você vê que a questão na Bahia é realmente devastador, né? Você falou do Paraná, a Bahia, em termos de renda, ela não está numa posição intermediária para baixo, mas intermediária. Sim. Tem estados bem mais pobres que a Bahia, mas em termos de notas, de IDEB, essa coisa toda. Tá lá na Rabeira. Está lá no fundo. E faz tempo isso, não é de hoje. Né? Não dá para dizer, a culpa é do atual governador. Não. A coisa vem de longe. Não é um professor mal pago, relativamente também. Não. Esse é um dado que é interessante, né? Que as pesquisas indicam e que vai no contrassenso, mas mais recursos ou aumentar o salário do professor não vai ser o que vai depois refletir lá no final, não. Um dos problemas também já levantados é que existe muita gente ao redor que não está na sala de aula. Esse percentual de pessoas não é só lá no Ministério da Educação, mas nas escolas. Então, você tem muita gente no administrativo, que às vezes realmente não há necessidade, e um recurso que poderia ir para incentivos ao professor, para mais requalificação, curso. Não, e com esse problema da disciplina, é que o professor vai fugir da sala de aula o quanto puder, né? Isso, Eu pois no lugar dele faria isso também, porque realmente se expor às situações que os professores se expõem hoje nas escolas públicas é um negócio absurdo, essa coisa que você falou, da ponta levar coisa na cabeça e tal. Agora, eu sei que, Dorothea, a gente já está mais ou menos na metade do programa.
seu foco é a educação, lógico, você é professora e todo tem essa experiência, mas você também pensa a cidade em termos de desenvolvimento, de como a cidade está. Salvador, como a realidade social de Salvador, a realidade estrutural, urbanística, eh, Sim. histórica, e, enfim, a vocação, as vocações econômicas da cidade, como é que a cidade pode melhorar, enfim, como é que é ser o diagnóstico de Salvador enquanto esse ente vivo, essa península de quase 3 milhões de pessoas. É, o que acho que os problemas de Salvador, de um modo geral, são os das grandes cidades, né? Aquilo que você tinha conversado muito com o Rara, é a questão de que o trabalho, os empregos estão numa determinada região e os trabalhadores terminam morando muito distante. E aí eu saí perguntando às pessoas, quando me veio essa ideia da vereança, e ainda o problema é o transporte, né? Então, eu fiquei imaginando, pô, mas será que o metrô não ajudou? Mas as pessoas continuam pegando ônibus, e é sempre problemático. Eu não diria assim, como um todo, a visão do plano de urbanismo, eu não estudei isso, tá? O que eu vejo é o que as pessoas me contam. Então, segurança no transporte, os pontos de ônibus, o motorista que não para. Nesse caso, eu acho que eu poderia contribuir, por exemplo, fiscalizando e propondo talvez mudanças nesse sistema de concessão É, do, eu ia, né, do eu ia ônibus. falar nisso. É, Não é hora de quebrar esse monopólio, porque eu vejo é, em certas áreas de Salvador, né, na parte norte da cidade, é permitido aqueles motoristas de cooperativa, que é um tipo de um Uber do ônibus, né? sei, E eu vejo eles sendo bem melhor avaliados do que essa concessão de monopólio, que aliás custa para a prefeitura, porque ela sempre dá prejuízo, porque tá cheio também tem essa coisa de sim, meia entrada para todo mundo, gratuidade para é, todo mundo, foi distribuindo, a passagem está cara, mas mesmo assim não dá, então o município tem que subsidiar. isso. Não está na hora de rever esse modelo caro, ineficiente, ruim, que já só gera insatisfação? Pois é, exatamente. A questão eu perguntei, eu também bati um papo com uma trabalhadora, justamente sobre a questão do transporte, e ela estava comentando exatamente isso, né? Ou não cumpre o horário, aí chega atrasada no trabalho. Eu perguntei, e é só uma empresa que passa por lá? É só uma empresa. Sim. Então, realmente, Não, se é isso. fosse duas também era do mesmo consórcio, não quer dizer nada. Pois é. Sim, é um monopólio. O monopólio não está interessado na prestação de serviço. O monopólio, vamos cuidar do equilíbrio financeiro do monopólio. Tudo bem, é um direito deles. Isso, só. Mas, enfim, Agora, eu e isso sei que acaba levando ao uso do Uber, do mototáxi, que enche as ruas também, né? E vai, sim, vai, vai, é vai congestionando. isso. E quando você chega fora da região central, isso é crítico. Você tem lugares como o Pau da Lima mesmo, que, pô, no horário do rush, a pessoa vai perder uma hora naquele congestionamentozinho local. Só tem uma E, via para entrar e para sair. Se aquilo encher de Uber e coisa, acabou, ninguém anda. e o que eu notei é que justamente as pessoas que andam de ônibus e que sofrem com isso já passaram a andar de Uber. É. A depender do trajeto, Se a exatamente. pessoa consegue, né? Quem consegue um patamarzinho mais. Já, vou Isso, sair do. já conheço o patrão que paga o Uber da empregada, que é para garantir que ela vai chegar no horário. E não vai ser assaltada ou no ônibus, ou quando subir Isso é a outro escada, problema, né? para A chegar. gente, a gente fala que
quem não conhece os índices de violência fala, esse problema de segurança não é coisa de pobre, isso é problema de rico. Não, não é. Os bairros ricos de Salvador são muito mais seguros do que os bairros pobres. É, Os ricos sim, são muito menos assaltados proporcionalmente do sim, que os pobres. sim, Assassinatos, então, nem se fala, né? É uma coisa, é brutal a diferença, né? Se você vê as ocorrências nos bairros ricos e as ocorrências nos bairros pobres, há uma diferença colossal aí, né? sim. Como vê a questão da segurança? Você acha que a Guarda Municipal teria um papel nisso? Como é que você vê que se possa fazer alguma coisa pela segurança no município? Câmeras, não sei. O que você vê? Então, eu perguntei sobre isso, aí ele disse assim, mas o ônibus não tem câmera? Aí ela disse, tem, a gente não sabe se funciona, né? Porque vê, um problema realmente bem complexo. Porque, por exemplo, vamos fazer uma lei obrigar todo ônibus vai ter que ter a câmera e tal. Só que, vamos dizer que funcione quase 100%, e se tiver algum assalto, vai se conseguir localizar, identificar o assaltante e tal. Aí o assaltante é preso e o juiz vai e libera, É aí verdade. você Não, fica difícil. a gente É, sabe das operações que, inclusive, tem a Gêmeos, né, que é da Polícia Militar da Bahia. A Polícia Militar da Bahia tem se empenhado, a gente vê o empenho da Polícia Militar da Bahia. parado, ônibus, né? Não só É, isso, ela tem uma polícia especializada em repressão a ataques, a assaltos, ônibus de a óculos, coletivos, né? sim. Mas é aquela coisa, é, quando a É toda uma gente. cadeia de Não, coisas, né? Que quando, precisam funcionar. quando o juiz solta, aí você acabou com o Estado de Direito. Você acabou com o Estado de Direito, porque É, a sociedade vai dar um jeito. E a gente sabe o que acontece. pois é. E isso é barbárie, isso realmente aí quando as pessoas reclamam, tá tendo genocídio da população pobre, não sei o que e tal. A gente com o recorte racial, que não tem nada a ver, mas é pela pobreza mesmo. O recorte social existe, tá? Sim, sim. Nos homicídios. Mas isso é reflexo da falta de Estado de Direito. Se você não tem Estado de Direito, porque nenhuma sociedade do mundo vai admitir que uma pessoa, como já havia acontecido em Salvador, o cara ser preso dentro do coletivo e ele tinha matado uma pessoa com a imagem que circulou em Salvador inteira, na Cidade Baixa, lá na Península do Itapajipe, num assalto, covardemente, matou duas pessoas, e essa pessoa estava solta, o juiz tinha soltado, disse, não, ele vai responder em liberdade. E aí tinha uma besta fera dessa dentro de um ônibus, dentro de um coletivo, lá na mesma região, lá na Península de Itapajipe. É onde Como ele é que tinha praticado. como é que fica o povo? Porque eu não estou falando do povo simples, o povo trabalhador, lá daquela região toda, Vila Rui Barbosa, aquela região da Caminho de Areia e tal. Como é que eles ficam? Como é que eles podem compreender Como é isso? que eles se sentem, né? Ele não pode compreender Trabalhar. que existe um Estado de Direito. É, realmente é complicado. Olha, eu não sei, aí teria que ver bem o papel da Guarda Municipal, porque eu sei que o papel é proteger o, o patrimônio da cidade, tem lá algo assim de fazer a relação com o cidadão, não sei, dar informação. É, Na prática, o que acontece? A Constituição fez um negócio absurdo, porque no mundo inteiro, polícia municipal, polícia do dia a dia é municipal, no mundo inteiro. tá. No mundo inteiro é assim. Nos Estados Unidos é assim, na França é assim, na Inglaterra é assim. Polícia tem que ser municipal. É lógico. Né? Essa polícia que está presente no dia a dia. Né? No Brasil se inventou que não. Não. É a polícia estadual. É, Beleza. Então, eu acho que tem que estar. Militar também, de certa forma, existe essa vinculação. Que se não seja diretamente militar, mas uma vinculação de disciplina, de hierarquia rígida que tem que existir porque a polícia exige esse tipo de comando, né? sim. Mas enfim, é, eu estava conversando, até conversei com o Cláudio Tinoco e tal, que também trabalha, né, que já foi gestor na prefeitura. A gente sabe que, por exemplo, quando a Guarda Municipal se faz presente em áreas turísticas, por exemplo, isso ajuda.
Porque estão Ah, armados, eles ah. estão armados, agora estão armados, estão treinados. A gente lutou para que eles estivessem armados, porque não fazia sentido uma guarda que não podia E se reagir, não que, pudesse usar que arma. tinha que sair correndo quando visse alguma coisa para Era policial inglês, que que não só. pode se defender. Agora, É, eu acho que aí é uma questão de mentalidade, né, Doroteia? A gente, por exemplo, teve. O Congresso chegou a aprovar, depois a Dilma vetou. Não, foi Temer que vetou, eu acho. Que, por exemplo, os agentes de trânsito pudessem usar arma para se defender, porque eles são alvos de ataque quando sim, estão em ação. Né? Aí não, o presidente vetou. Por alguém lá, uma assessoria jurídica, não, imagina, nós vamos. Isso vai estimular a violência. A violência está aí. A violência não precisa de pois estímulo. é, exatamente. Está precisando do estímulo contrário. E aí entra a questão do desarmamento, É né? isso aí. Eu queria a sua posição sobre a questão do armamento aí também. Pois é, na verdade, eu estava ouvindo a Ana Paula Henkel, ela dizendo que nos Estados Unidos existe uma questão de profilaxia, no sentido de que, como lá é permitido, mesmo que a pessoa não tenha, mas o ladrão não sabe que ela não tem. É, Então, invadir a casa é sempre um risco. Invadir a casa de alguém é sempre um risco. Só pelo fato de que é permitido. Eu, por exemplo, eu não teria, mas é, né? Se todo mundo pode ter, como é que se vai saber? Né? dentro do condomínio, por exemplo, a gente ficaria muito feliz. A gente está no condomínio lá, 40, 50 apartamentos. Pô, tomara que tenha alguém armado aqui, né? Isso, pois é. Né? Essa é uma questão assim de falar do desarmamento, porque isso é bem da esquerda, né? Está explicado lá atrás, né? Quem desarmou o povo. Todos os regimes que se pretendem totalitários, isso a história demonstra, a primeira providência é desarmar o cidadão. Exatamente. Nós Você, estávamos indo nesse caminho, né? e Ainda vocês, bem que deu uma parada. a gente vê o exemplo contrário, por exemplo, a Suíça é o contrário, né? A Suíça passou a ter paz, passou a ter uma cidadania efetiva no dia que decidiram, lá atrás, há mais de 100 anos, que todo cidadão deveria ter uma arma, né? Isso, pronto. Porque todo mundo, inclusive, eles são Treinados para isso, e todos, homens e recrutados, mulheres, né? se precisar, isso, que E, são os soldados. e eu sempre ressalto, primeiro as mulheres, porque Isso. não, porque a mulher tem pesquisas nos Estados Unidos que mostram isso. Ela não usa a arma para agredir. Ela não usa Ah, a arma para fazer o mal. Ela sim, usa a arma para se defender, para defender terceiros. sim. E tem a questão da violência sexual também, que a arma é um fator dissuasório Sim. absoluto, né? É É, absoluto. Porque o estuprador realmente ele se sente muito à vontade de entrar no lugar e saber que a pessoa não vai estar armada, que não vai ter reação isso. nenhuma, que ele é mais forte que ela e acabou. Né? É. Então é a imposição da força bruta, do estuprador contra a mulher. E para as mulheres, aí não tem jeito. A defesa tem que ser mesmo, a não ser quem faz luta marcial, mas para a mulher é assim, é uma arma que dá a chance, né, contra alguém que é mais forte fisicamente, com certeza. Exato. Bom, como é que tá a sua perspectiva? A gente está gravando ainda, claro, o vídeo vai ficar aqui e tal. Em breve vai ter a campanha oficializada, porque tem essa coisa, o Estado babá brasileiro diz, não, só a partir de data tal você pode ouvir isso. Pois é. Mas, enfim, como é que você planeja a campanha eleitoral a partir da data que o TSE permitir? Como é que está a sua Olha, estratégia de campanha? não, é dia 27, né, de setembro. É. Eu já estou. Primeiro, eu comecei voltei para as redes sociais, que eu estava no Facebook, já dei lá atrás, desde 2010, mas eu nunca fui muito de ficar checando todo dia e colocando. Mas aí eu voltei, comecei a colocar coisas, passei a estudar um pouco sobre a cidade através de bate-papos com as pessoas pelo Instagram. Já entrei em contato com as principais pessoas mais próximas, os amigos, e
Ah, vou fazer, já contratei o marketing digital. Não, eu sei que não é uma campanha fácil. Todo mundo tem alguém na família, né, que é candidato a vereador, mas eu ensinei no IFBA, foram 25 anos, mais 4 na Unifax, então tem muitos ex-alunos, tem colegas dos dois lugares. Eu trabalhei no Polo por 10 anos, também ainda tem colegas daquela época. Então, vai ser basicamente pelas redes sociais. Eu estou em dúvida ainda em relação à questão dos santinhos, porque eu noto que as pessoas ainda estão com muito medo do vírus, e aí você entregar um papelzinho, não vai ser todo mundo que vai receber. Vai ter que Né? entregar com luva e tal, mas tem jeitos, né? Então, eu vou colocar um foco maior nisso, em estudar ainda mais em relação à cidade, colocar propostas através das redes sociais. Vai ser basicamente isso, tá? E rede, né? O meu contato que passa para o outro contato, e nós vamos. Vai ser por rede. Uhum. Pois é, então, bom, eu vou deixar agora um espaço assim mais livre para você falar sobre você, sobre a trajetória, sobre o que você está pensando. Ah, sim, um detalhe também nesse livro, essa questão que vocês pusessem do novo, esse princípio de devolver parte da verba de gabinete e tal. Como é que você vê essa questão de ter mais de 20 assessores por vereador na Câmara de Salvador? Então, te deixo à vontade. Um dos pontos, né? Porque são vários, realmente o Partido Novo é diferenciado. Mas um dos pontos é esse de não utilizar aquilo que é colocado, que na verdade é um exagero, não há necessidade. Quando se é profissional, e que é isso que os mandatários do Novo fazem, eles recrutam assessores de forma profissional para ter gente que realmente vai trabalhar, não é para compor, nem é para ser cabo eleitoral. Essa é a grande diferença, né? Que os assessores, os poucos assessores que os mandatários do Novo contratam, são profissionais. Não vai ser, por exemplo, não vai ser o cara que foi cabo eleitoral. Não é assim que funciona no Novo. E, para mim, é bastante tranquilo. Eu entendo que outros candidatos a vereador, eles se candidatem porque vai ser até uma forma de mudança de status, de nível social, o que não é o meu caso, né? Eu sou aposentada, eu tenho um bom rendimento, eu vou poder, além dessa redução de verba de gabinete, eu vou poder dedicar a maior parte do subsídio de vereador para instituições de caridade. Porque eu acredito que ser vereador, fiscalizar o executivo, propor leis, projetos realmente que importem para o cidadão, é um serviço público. Ser político é um serviço público. É a política lá de Aristóteles. É estar preocupado com a polis. Sim. Então, eu acho que só no Partido Novo a gente tem condição. Em outros partidos, eu não teria coragem de entrar. Porque virou uma confraria do que em inglês se chama rent seeking, né? Caçador de renda. É, e isso distorceu completamente a representação. A Câmara de Salvador tem uma história fantástica, né? A Câmara de Salvador já foi extremamente poderosa, até o século XIX não existia a figura do intendente, do prefeito, era a Câmara que mandava em tudo mesmo, e tinha muito mais poderes, e na época, e até
muito depois, não recebia nenhum tipo de salário, pelo contrário, as pessoas, teve uma época que tinham que pagar para ser, além de ser eleito, ainda tinham que contribuir com Ah, dinheiro para o município, é, para ter a honra de representar o povo, né? Então isso as reuniões da Câmara eram disputadíssimas, era o grande, a Câmara se tornava o centro cívico da cidade, né? sim, Isso no passado. Agora, quando você enche de muitos benefícios, você acaba atraindo aquelas pessoas que realmente, poxa, eu vou me dar bem. Eu tenho aqui é, uma chance de, né, de não agregando nenhum valor em especial, né? isso. Porque a gente parte do pressuposto de que a pessoa vai ganhar bem, um bom salário, vai ter boas chances de renda, de remuneração, se ela agregar valor. A gente vê no nosso campo aqui, o meu campo aqui, do entretenimento. Se você conquistar as pessoas e tal, se você te falar alguma coisa que as pessoas se interessem, você vai ter um retorno, senão você não vai ter o retorno. Né? Então, eu acho que tem que, tem que insistir nessa transformação, né? Até para mudar o caráter da representação. Sim, e acho que agora, esse ano, Salvador tem uma grande chance, porque temos nós do Novo aí nos colocando à disposição para fazer realmente uma mudança para melhor da política, da representação do cidadão, né, que vai ser baseado em princípios. Esse que é bem definido e que espero que seja bem conhecido, né? É de que o indivíduo ele é que gera riqueza, precisa ter liberdade para empreender, precisa ter que o município não atrapalhe aquilo que ele quer fazer, né? Desburocratizar. Então, esse ano, Salvador tem uma grande chance de realmente mudar, pelo menos com alguns, a mudar a representatividade. E pelo exemplo, mesmo que sejamos poucos, pelo exemplo, a coisa se espalha, com certeza. Porque a questão ética, já dizia Aristóteles, né? É prática, fazendo, não existe como ter a teoria só. Você pode saber muito sobre ética, sobre postura correta, mas precisa fazer. Isso é que é a verdadeira política. Porque a gente lê muito, se informa muito e não transformar isso em nada, né? Não Pois faz muito é. sentido, né? E aí é pelo exemplo. Pelo exemplo. E os mandatários do Novo têm dado exemplo. Exa Quem, é. né, quem fala mal da política precisa sempre falar da exceção. E a exceção é o Partido Novo. Sim, como é que você avalia a gestão Assemineto? Olha, eu avalio de forma positiva até o início da pandemia. Infelizmente, a pandemia pegou prefeitos e governadores e eles ficaram completamente disparatados. Aí, se fechar tudo por um mês, sei lá, 2 meses para ajustar, para preparar os hospitais, para aprender um pouco mais com o que estava sendo feito no mundo, eu consigo entender. Agora, deixar tudo fechado até agora, indo abrir o protocolo, coisas que com 15 dias, protocolos que os supermercados já tinham implementado. Sim. Né? A E, empresa privada, a farmácia já sabia como fazer o distanciamento, como proteger o funcionário, e a parte pública, o serviço público, tem ainda secretarias fechadas, a coisa não anda, não funciona, as escolas porque fechadas. aí a corporação exige continuar em casa e tal, teletrabalho. Sim, pois é. Porque é a segunda onda, é o segundo pico, é não sei. É, Infelizmente, aí para mim, ele perdeu demais na pandemia. Vinha indo bem,
Mas realmente. vinha indo bem, mesmo com esse aumento de carga tributária, você não vê esse aumento de. Isso não atrapalhou Salvador no empreendedorismo e tudo? Porque os empresários reclamam muito. É. Essa aí, ele jogou duro logo de início, né, no IPTU. Não, o Eu vou. IPTU, eu reconheço que tinha uma defasagem e eu reconheço uma natureza condominial no IPTU. Sim, O IPTU é um imposto que, dos impostos, me parece o que tem uma natureza condominial e que faz algum sentido. Claro que essas diferenciações da lei então, são discutíveis, né? Entrar no mérito do tributário mesmo, que é uma área que eu conheço bem, mas de qualquer maneira é um debate longo e árduo. Né? sim, Agora, o que se questiona não é tanto o IPTU, mas o que já vinha de outras gestões, mas que acho que os vereadores, você está concorrendo a vereador e quem vota isso são os vereadores. Isso quem decide são os vereadores. Essas sim. taxas, ISS taxas, né? Ah, sim. Essas coisas que incidem sobre o empreendimento, sobre o empreendedor. Porque o IPTU é fixo, o cara a loja lá tem o IPTU anual, beleza, ele não vai mudar. Mas faturei um pouquinho mais, tem que pagar taxa disso, para taxa daquilo, ISS, enfim. Esses impostos que se diretamente sobre a atividade econômica que se questiona muito. Como é que você vê isso? Inclusive na pandemia, Continua ele sendo continuou cobrado. dando, pois não deu Já, refresco é, para já, quando atividades que ele tinha mandado fechar, né? já teve gente aqui dizendo, né? Pô, o shopping fechado, eu com a minha loja e eu pagando taxa de publicidade. Estava exibindo a De, publicidade para quem? taxa de fiscalização, taxa de publicidade. Pois é. Então, Essa ele entrou bem. Eu não, acho que não, o argumento dele é que também quem teria que ter agido será a Câmara, porque aí faltou a ação da Câmara também. Porque sim. o prefeito não pode deixar de cobrar um tributo se a Câmara não o autorizar expressamente a fazê-lo. Mas os Mas é a vereadores lei estavam isso. todos dentro de casa. Exatamente, mas é a lei isso. Se os vereadores não tomarem iniciativa de fazer isso, como aconteceu no Congresso Nacional. O Congresso Nacional fez várias lados, atrasou o negócio do imposto de renda e tal. Sim, sim. Mas foi iniciativa do Congresso Nacional, quem tem que É. tomar iniciativa. Então, às vezes, a crítica ao prefeito é justa, sim, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que os vereadores de Os Salvador também vereadores ficaram deram a sua devendo. maior contribuição. Porque quem tem que autorizar não cobrar, porque você tem lá um tributo. O prefeito não é discricionário dele, vou cobrar ou não vou cobrar. Ele tem que cobrar, senão Sim. a lei vem em Ah, cima dele, o mundo cai em cima dele. Agora a Câmara pode dizer, não, não cobra, ou adie e tal, aquela coisa toda. Isso é iniciativa do Legislativo. pois Então falta. e aí é que falta a oposição, né? Não, e falta uma coisa, eu O acho que pode até. vereador realmente é, consciente. você me disse que você tem que fazer um curso aí no Novo, você tem que participar de atividades para aprender como ser vereador. O Isso. que a gente nota, e esse é um exemplo, eu estou dando um exemplo, né? Entre tantos exemplos, é que muitas vezes o vereador chega lá sem nenhum preparo, sem saber qual é o papel dele, sem saber o que Sim, faz uma Câmara de Vereadores, né? Esse, esse é um ponto importante. Eu tenho sim. certeza que você, nesses cursos, nessas coisas, nessa atividade, nessa preparação para ser vereadora, você se inteirou de muito dessas questões do que é ser um vereador. Não? Sim, exatamente. É, eu acho que eu preciso concluir ainda um pouco mais sobre o liberalismo em si, tá? É que, como é tanta coisa, ainda estou E aí, o liberalismo não é uma doutrina fechada e ela não tem Mas, cartilha, não tem catecismo. Né? Liberalismo não tem cartilha, não tem catecismo, não tem ordem unida, não tem chefe. Né? É uma coisa bastante ampla e sempre em construção. isso aí. Né? Acho que isso é natural. Você não está em falta, não. Eu acho que é um processo. E na Europa, os Estados Unidos se chama liberalismo algo muito de esquerda também. Assim, Porque tem outra conotação, né? uma vez eu trouxe um deputado É, do Parlamento é, Europeu, deputado liberal, né? Quando ele veio conversar é, aqui, ele disse, poxa, liberal, né? é o liberal social democrático. E tal, aquela coisa, não era bem o que eu esperava, né? Claro, era liberal em termos importantes, como a liberdade de expressão, não tenho nenhuma dúvida da necessidade da liberdade de expressão, que está sob ataque, né?
Acho que nunca houve um ataque tão violento à liberdade de expressão quanto o que vem da academia hoje, né? Você está acompanhando isso também, né? E o chato é que eles usam muito a palavra democracia. Mas eles estão usando a palavra democracia para detonar com a democracia, A democracia. para impedir o principal fundamento, que é a liberdade de expressão. Sem Pois liberdade de é. expressão, não é aquela história. Para eles, democracia é aquela coisa, República Democrática Alemã, República Democrática da Coreia do Norte. É isso. Isso. Isso é a Por aí. democracia deles, né? A democracia deles É isso. é uma palavra, um título morto, que não representa o que é na prática, né? Isso. Bem, nós chegamos a uma hora de programa, então agora te deixo à vontade para a conclusão, para dar seu recado ao povo de Salvador, a quem está nos assistindo. Bem, eu aceitei aí o desafio. Ah, eu acho que eu posso contribuir bastante na Câmara de Vereadores, porque eu tenho uma característica que nós conversamos hoje, que é a questão da disciplina. Eu sou disciplinada e uma outra característica é a questão da responsabilidade. Então, hoje eu fico à vontade para me colocar à disposição do cidadão de Salvador na Câmara de Vereadores. Eu gosto de desafios, já encarei vários. Quem quiser ir ao LinkedIn lá para ver meu currículo. Às vezes, assim, eu fico até com vergonha, porque eu sou muito compulsiva no estudar, no querer resolver, no dar uma solução para as coisas. Então, eu sou candidata a vereadora pelo Partido Novo. E é uma diferença grande, e Salvador vai ter a ganhar elegendo os vereadores do partido. Maravilha. Aurélio. Agradeço muito e que seja o primeiro de muitas conversas nossas, assim, né, para a gente cada vez mais interagir com o público aqui de Salvador e de fora de Salvador também. Eu que agradeço a você a oportunidade. Excelente. Muito bom o papo. Valeu, Gostei. grande abraço. Outro.